Irmãos, a palavra que será mencionada nessa noite, ela se denomina sobre possessões, sobre ficções, opressões e depressões, né? Espíritos da maldade que atuam nos lugares setoriais, locais, até mesmo no meio da família, até mesmo no trabalho, até mesmo nas posições de alta classe, elevadas. E o livro de Salmo, no capítulo 91 e no versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Queridos irmãos, existem muitas dúvidas sobre atuação maligna, que é a forma que os espíritos opressores podem agir na vida do cristão, até mesmo do cristão, não só do ímpio, porque praticamente o ímpio não é a preocupação de Satanás. A maior preocupação de Satanás é o cristão, porque é o cristão que faz oração, e através da oração do cristão muita coisa acontece, né? Então a preocupação de Satanás não é com o ímpio, é com o cristão. Então, como ele consegue penetrar na vida do cristão que frequenta a igreja, que conhece a Bíblia o suficiente para estar livre dessas invasões de um espírito possessor? O poder do Espírito de Deus, ele vai dividir um espaço com o espírito da angústia? Claro que não. A angústia, a depressão dentro de alguém é algo colocado por espírito das trevas, espíritos do mal. Porque alguns crentes não veem resultado nas suas fés e vive doente, vive nervoso, vive desanimado, né? E o inimigo, meus irmãos, nesse último tempo agora, ele ganhou força em entrar em ação dessa tal brutal maneira, porque ele sabe que a vinda de Jesus, ela está muito, mas muito próxima, e ele quer colocar impureza nos cristãos, colocar divisão nas famílias, colocar dissensão dentro das igrejas, colocar dúvida na mente das pessoas acerca da palavra de Deus, porque ele sabe que tudo isso faz separação entre o cristão e o seu Senhor. Então, as respostas, elas podem ser conferidas em testemunho de pessoas que viveram situações semelhantes a essas possessões, né? Processos de libertações, crentes que receberam no seu corpo o poder do Espírito Santo, mas um dia eles desfaleceram na fé e o inimigo tomou aquele espaço e pulou na brecha, né? E muitas das vezes o cristão ali está desiludido, não quer mais frequentar a igreja, não quer mais ir nos cultos de ensinamento, né? E é isso, uma opressão, sinais de possessão e opressão que está denominando no nosso ambiente. A natureza dos demônios, elas é sempre frequente, porque eles são agentes da maldade no mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5 e no versículo 19, João falou assim, que nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno.
Porque uma aula específica de natureza humana, nós iremos encontrar citações de demônios. Mesmo assim, é necessário que nós indiquemos um tempo, um assunto, né, na Bíblia que mostra essas possessões, tipo no Antigo Testamento, tipo no Novo Testamento, que fala de um modo abundante da situação dos espíritos malignos que estão neste mundo, né? E a sua ambição por afastar homens e mulheres do caminho da retidão e arrastá-los, né, para o lago de fogo, para a condenação eterna. Porque nós sabemos que se Jesus voltar e se a gente estiver em condição adversa, infelizmente nós iremos encontrar o pior, que não estaria na nossa alçada. Mesmo nós sendo salvos e não estando insensato dos assédios do inimigo, dos ataques do adversário, mesmo nós sendo um dia batizado, um dia recebemos o Espírito Santo, um dia pregando na palavra de Deus, até mesmo no altar de Deus, pregando a palavra de Deus. Porque pregar a palavra de Deus, expulsar demônio, orar por cura divina, isso não é título de salvação. Porque Jesus falou que um dia, quando ele voltar, vai ter esses argumentos. Senhor, nós expulsou demônio, nós curou, né? Então, a alerta de Pedro no capítulo 5, segundo Pedro no capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Pedro, ele fala para nós ficar vigilante, ficar atento, porque esses inimigos, eles estão ao nosso redor, né? O apóstolo do Senhor, ele ignorava as intenções do diabo, né? Se você reparar em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, você vai notar que Paulo fala disso. E Tiago também fala em Tiago 4, e no versículo 7, que ele fala assim: resistis o diabo e ele fugirá de vós. Porque deveríamos nós ignorar? Porque nós somos de Deus e porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, a Bíblia, ela é clara quando ela fala da luz do sol, quando ela fala da atuação dos demônios. Os primórdios da humanidade, mais principalmente como os inícios, lá do comecinho do ministério de Jesus, eles trabalhavam o trabalho da igreja, né, que era fundada, implantada no reino das trevas, porque Jesus falou assim que não tem como manietar o inimigo sem antes, não tem como saquear a casa do inimigo sem antes manietar. O que é que Jesus estava falando? Que uma pessoa que tem uma possessão, que tem uma opressão, que tem uma obra satânica sobre a vida dela, primeiro é necessário fazer o trabalho de libertação para poder libertar essa vida possessa, né? Fazer uma campanha, um trabalho, uma evangelização para repreender esse mal, para depois apresentar algo divino para ela, né? Tipo, mostrar para ela que Jesus Cristo é bom, que Ele morreu na cruz para nos salvar, que Ele não vai nos abandonar por nada, né? Então, se nós formos olhar em Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29, nós vamos lembrar de uma família em um bairro com discórdia, né? Que havia um rapaz, né, chamado Paulo, né? Que um dia o pessoal taxou como louco
Ele era uma pessoa maravilhosa, mas ele tinha um espírito maligno que entrava nele. E quando isso acontecia, ele ficava louco. Eu não estou falando porque esse Paulo está escrito lá nesse versículo que eu citei. É uma pessoa que eu conheci, que eu vivenciei, que eu vi numa situação, né? Ele era uma pessoa boa, ele era de uma família boa. Ele vivia uma paz, assim, entre a família. Mas quando tinha discórdia na família que envolvia o nome dele, ele ficava louco, ele ficava possesso, ele punha fogo, ele esfaqueava. Ele era muito perigoso, né? E a família dele sofria muito. E às vezes ele chamava até a polícia, amarrava o rapaz. E o rapaz começava até mesmo quebrar as coisas dentro da casa. E ficava agressivo e ninguém sabia o que fazer, né? Ele ficava ecoado, rosnando, né? E eu ficava ali, observava aquilo. E não via nenhuma pessoa que fizesse uma oração para aquele rapaz, né? Era um grande sofrimento para todos os membros da família. Ele passava tempos e tempos, ele se acalmava, mas depois de meses ele voltava à crise de novo e a polícia prendia ele novamente. Depois ele era liberado porque ele não era um criminoso. Então a única coisa que as pessoas tinham para o Paulo era cordas, era espetáculos, era degradante, né? E o pai do livro de Marcos, que nós lemos lá, ele era o pai que sofria com seu filho. Antes de eu entrar nesse assunto aqui de Marcos, deixa eu dar a conclusão sobre esse rapaz, o Paulo. Um dia eu estava aqui em casa e ele chegou, me chamou e falou que o Paulo estava lá quebrando tudo. E nos dias eu estava naquela fé de mandar paralisia inverno andar, tá consagrando e tudo. Só que eu não tinha ninguém para ir comigo. Aí eu fui, chamei um vizinho meu aqui, que é cristão, ele não é do mesmo ministério, mas eu falei, não, vamos lá. E nós chegou lá, ele já tinha rasgado a batina do padre. Eles chamaram o padre para benzer ele. E o padre jogou água benta nele, ele amassou aquele negócio do padre, rasgou a batina do padre. Ele já tinha batido na mãe, no pai, chamaram os vizinhos, então os vizinhos fortes lá para segurar ele. Ele rasgou os vizinhos no dente, na faca. E eles veio que me chamou, é a pedreira que eles me jogaram. Por isso que eu falo, o cristão tem que estar preparado para essas coisas. E eles me chamaram aqui. E eu não sabia do teor, da gravidade, do que estava acontecendo com o Paulo. Na hora que nós chegamos lá, meus irmãos do céu, tinha uma procissão de pessoas na rua, mas a rua estava lotada de gente, né? E esse rapaz, ele estava jogando prato, e jogando colher, e jogando faca, e jogava os trem que quebravam, assim, que as jarras de vidro tem lá no asfalto, e garrafa. E ele, que entrar aqui eu vou beber o sangue, gritando de jeito. Aí eu cheguei assim, eu olhei pro rapaz que estava comigo, e eu falei assim, vamos entrar? Ele falou assim, vamos. Aí nós entrou, irmãos, nós foi entrando, falei, ó, Satanás. Tranquilo, eu estava seguro que Jesus estava comigo. Eu falei assim, ó, você vai soltar esse rapaz e a partir desse momento você nunca mais vai voltar. Ele, não vou não, ele é meu. Eu falei, não é não. Jesus pagou por ele na cruz do Calvário. E fui aproximando dele, eu mais o outro rapaz. E ele andava para trás e nós andava para frente, sempre avançando. E ele entrou para dentro de casa e sumiu. Naquilo ali eu fiquei um pouco meio cismado, sabe? Porque eu não sabia onde é que ele estava. Eu falei, é fácil de pular e com a faca no pescoço da gente. Porque ele estava arrastando as duas facas no chão sem estar saindo até fogo. Aí, mas entrou. Eu falei, Satanás, aonde você estiver escondido, cai por terra e agora. Eu só escutei as facas, plim, caiu no chão. Aí entrou eu, um rapaz, né, foi lá,
ficou lá o dia inteiro, mas que nós saímos de lá e deixou o rapaz liberto, nós deixou. Hoje ele é um pai de família, ele tem uma vida tranquila com a família dele e não teve mais esses sinais, esse sintoma de ficar nessa loucura, sabe? Então, esses demônios, eles estão no nosso meio, mas ninguém consegue perceber se não for os escolhidos de Deus, né? E lá nesse livro que nós lemos de Marcos, né, no capítulo 9 e no versículo 14, esse rapaz, ele sofria por ver o seu filho dessa situação, possesso, os espíritos malignos, que destruía a vida dele e também das pessoas que estavam à volta, né? Humilhava, colocava em posição degradante perante a sociedade. Os demônios trabalhavam na fraqueza da mente, né, desse rapaz e também das pessoas que sempre ele aproxima. E uma tragédia, eles não sabiam fazer o que estava para acontecer, eles não sabiam o que fazer com essa pessoa possessa. O espírito maligno que desvirtuava ali o comportamento daquele rapaz. E eles chamaram Jesus, né? E na hora que Jesus chega, a possessão demoníaca, ela tem que sair. Como ela é chamada possessão maligna, o fenômeno indica o estado de uma pessoa que está sob a direção de demônios, que tem uma mente possessa e o seu corpo controlado por esses espíritos malignos. Irmãos, eu estou falando aqui com uma unção tão grande que está sobre mim aqui, que já tem, os demônios já estão irritados. Em alguns lugares já tem alguém que está sentindo ânsia de vômito aí, nessa minha mensagem. Tem alguém que está sentindo ânsia de vômito. Quem que é essa pessoa que está sentindo ânsia de vômito? Não esconde não. Em nome de Jesus. Você começou a sentir algo diferente no seu corpo. Onde está essa pessoa? Você não quer ser liberta desse mal? Onde está? Em nome de Jesus. Não quer? Então, meus irmãos, não quer. Não? Isso não é algo vergonhoso, meus irmãos. Aceitar a libertação do Filho de Deus não é algo vergonhoso. Vergonhoso é você entrar em maus lençóis e não ter ninguém para te ajudar em alta madrugada. Enio, eu tô sentindo queimação no estômago. Irmão, eu poderia até falar, mas não é você. Não é você a pessoa que Deus está me mostrando aqui. Amém. Também não é você, irmão Simão. A pessoa que Deus me mostrou aqui, me mostrou clarinho. Deus tem uma obra preciosa para fazer na vida dessa pessoa, mas ele não pode entrar de supetão, ele tem que ser convidado. Jesus pode libertar, mas não é a força. Então vamos lá, vamos continuar a mensagem. Isso significa que a possessão demoníaca, basicamente, ela refere uma condição que a pessoa ela fica endemoniada, sem dúvida, que é o espírito do mal. A Bíblia fala sobre possessão demoníaca. Isso também fala sobre a autoridade de Jesus, porque todo lugar que tem uma possessão e todo lugar que chega um ungido de Deus com a autoridade do Senhor Jesus, essa possessão ela tem que se manifestar para colocar fim nesse tipo de situação terrível. E alguns estudiosos, eles contestam o uso da expressão possessão demoníaca
para eles, essa expressão talvez não seja a mais indicada para traduzir no termo original. A Bíblia fala sobre essa condição, que é uma possessão do mal, uma opressão demoníaca, né? que atua nos lugares. Tem pessoas que, enquanto o texto do Novo Testamento fala de pessoas que têm demônio, que sofrem a causa forte, a influência demoníaca sobre a sua vida, elas já começam a sentir algo, né? Pode ser a pessoa mais calma, mais tranquila, não tem nada acontecendo com ela, mas na hora que ela vê alguma coisa relacionada, falando em possessão maligna, em obra de Satanás, em manifestação do mal, ela já sente um calor, ela sente algo diferente, ela sabe que existe algo errado. E seja como for, é inegável, a Bíblia diz que os espíritos malignos, eles podem entrar na personalidade humana, e em diferentes graus. Ele controla a mente, ele controla a emoção, ele controla o corpo de uma pessoa. Possessão demoníaca, ela foi vista muito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, desde a queda do homem, Satanás e os seus demônios, eles têm agido de uma forma influenciadora na humanidade, trazendo para a humanidade uma desobediência, fazendo a humanidade se contrapor os mandamentos de Deus. E cada vez mais elas envolvem mais e mais e mais. Então, os números relatados bíblicos da ação de espíritos malignos no homem, nos homens, de alguns relatos que mostra mais, a Bíblia deixa mais declarada a atuação desses demônios, enquanto eles comunicam de forma explícita em suas atuações. E por isso que o Antigo Testamento, ele praticamente não fala especificamente sobre a possessão demoníacas, né? Se você for olhar para Saul, né, a Bíblia fala claramente ali que Saul, lá ia tudo bem, lá ia tudo tranquilo com Saul. O Espírito de Deus estava no Saul e as coisas estavam fluindo para ele. De repente ele começa a desviar a sua conduta. Ele começa a fazer aquilo que Deus não aprovava. E de repente algo de errado começa a acontecer dentro de Saul. Saul já tinha uma percepção que algo estava errado. E Deus vai e revela para Samuel. Deus vira para Samuel e fala assim: até quanto você vai aturar Saul? No capítulo 16 de 1 Samuel. Eu já rejeitei. E a Bíblia diz que quando Deus rejeita Saul, o Espírito de Deus sai e o espírito de demônio entra em Saul. Dali por diante, vocês podem perceber que Saul foi o homem mais terrível da face da terra, porque ele descobriu que Davi era tangedor, que ele tocava uma harpa, né? E ele falou: busca esse jovem, esse ungido de Deus, para tocar a harpa e expulsar esse mal de mim. E Davi chegava lá e tocava, tangia a sua harpa, e o mal tinha que bater de retirada, porque a unção de Deus estava dentro da casa. Mas quando Davi dava uma tosquelejada assim nos pensamentos, assim, ele desligava do trono, o Espírito entrava nele do nada, ele já passava a mão numa lança e cravava em Davi, tentando matar Davi. Mas não era que ele tinha raiva de Davi, porque Davi chamava ele até de pai. Davi chamava ele de pai, tanto que Davi respeitava ele, né? Teve uma vez que Davi pegou ele dentro de uma caverna, fazendo necessidade fisiológica. Davi cortou a orla do vestido dele e falou assim: ó, papai, eu não tenho maldade com você aqui, ó. Com prova disso aqui é a orla da sua vestimenta.
E ele chorou. Mas quando o Espírito entrava nele, e não teve uma vez que ele foi atrás de Saul, de Davi, ele entrou na casa do sacerdote, né, que era um santuário do sacerdote, Abimeleque. Ele matou 85 sacerdotes. Ele não matou, ele mandou matar um tal de Doeg. Então, o que acontece, irmão? No Velho Testamento surgem profetas, sacerdotes pagãos na antiguidade, pessoas que buscavam possessão maligna. Nesse sentido de interpretar, que indica um caso de profetas malignos, tipo os profetas de Baal. Eles eram profetas, eles profetizavam, eles passavam revelação, eles eram ungidos pelo mal que eles seguiam, né? Eles eram maioral dentro da cidade, né? Eles eram maioral, eles eram 450 profetas de Baal e mais 500 profetas de Azera, né? Que está registrado em 1 Reis, no capítulo 18, né? A conexão entre o paganismo e a ação demoníaca é sugerido no ensino bíblico, que diz que por trás dos falsos deuses está a atuação maligna, né? Isso não é eu que estou falando, está escrito em Deuteronômio 32:17, está escrito também em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, né? A pessoa, quando tira o olho de Deus e começa a adorar outro tipo de Deus, ela já vira morada de demônio. A casa do rei Saul, igual estava dizendo aqui no Antigo Testamento, também debatia entre vários estudiosos, né, que tem debatido, que tem falado sobre esse mesmo assunto que eu estou falando agora, que diz que com a permissão de Deus, Saul era atormentado por um espírito maligno. Tá vendo? Deus tirou o espírito dele e colocou o espírito de demônio em Saul. Que coisa esquisita, né, irmãos? 1 Samuel 16:14, em 1 Samuel 19:9. Algumas pessoas entendem que trata-se de uma possessão maligna, mas a questão é que o texto hebraico, ele simplesmente indica que algo perturbava e afligia o rei. Ele era um homem de alma perturbada, né? Por aí você já começa a tirar a sua conclusão sobre pessoas que andam dessa forma, perturbadas, pessoas que não têm paz, pessoas que toda hora que você vai para ela está xingando, ela está aflita, ela está desesperada, quando ela está preocupada com conta, ela está preocupada com não sei o que, com mais não sei o que, e os demônios estão sempre jogando seta, dado, colocando essa pessoa sem paz, para ela nunca olhar para cima. De fato, que qualquer evidência textual que Saul foi possuído por um demônio, que pareça que o seu estado emocional ficou perturbado, né? Ele andava mais agravado pela ação do espírito maligno, ele atacava, ele causava danos, então ele caía, ele levantava, ele passava crises de depressão, raiva, tinha inveja, ela lirioso, ela odioso, né? Então, irmão, o que eu tô falando isso para você tirar a sua conclusão, porque até mesmo dentro da casa de Deus, não quer dizer que por ser igreja que não tem esse tipo de pessoas não, viu? Porque a Bíblia diz que ele mora nos lugares celestiais. Então, se ele entrou no céu para acusar diante dos anjos ali, diante de Deus Jó, ele pode também entrar até dentro da igreja e pode pegar as pessoas de espíritos mais fracos e entrar nelas para ficar perseguindo, para ficar falando mal do pastor, falando mal das ofertas, falando mal do ministério. Tudo que desagrada a Deus,
né? Todo comentário que envolve brigas, dissensão, discórdia, é possessão. E no Novo Testamento nós encontramos vários casos de possessão demoníaca. Na verdade, o correto é dizer que foi durante o ministério de Jesus, as manifestações malignas, que os casos de possessão demoníacas atingiram um estágio singular. Só no livro de Marcos você vai encontrar esse tipo de comportamento. Em Marcos capítulo 1, no versículo 24. Em Marcos capítulo 3, no versículo 11, 12. Em Marcos capítulo 5, no versículo 1 até o 15. Em Marcos capítulo 9, do versículo 17 até o 29. Não há paralelo de uma manifestação demoníaca tão intensa como ocorreu no tempo de Jesus. Nem no Antigo Testamento, nem no período posterior, no tempo neotestamentário, muito frequentemente Jesus, ele deparava com alguém que estava endemoniado. Irmão, se você observar o ministério de Jesus, era direto. É claro que essa característica, ela é perfeitamente compulsiva. É que o próprio Satanás é o causador. O próprio Satanás sabia que o seu reino estava diante do ataque de Cristo, porque Cristo ali, ele veio para desfazer a obra do diabo. Veja Mateus capítulo 12 e no versículo 29. Então tais manifestações eram de parte resistente, que desesperadamente, inútil, ele atacava e os demônios ficavam desesperados do reino das trevas com o avanço do reino de Deus, porque Jesus estava desfazendo as obras que o mal estava fazendo. Nós devemos lembrar aqui da possessão demoníaca no Novo Testamento. Aquele demônio que possuía aquele endemoniado gadareno. Olha a situação daquele moço. Irmãos, aquilo ali não é fábula, não é historinha. Hoje nós vemos aquilo ali acontecendo de novo. Aquele relato que está em Marcos capítulo 5, do 1 até o 14. O homem morava em Gadara. Aonde que era Gadara? Ficava em Decápolis. Aonde que era Decápolis? Decápolis era uma região que tinha 10 cidades, por isso que chama Decápolis. 10 cidades de judeu. E Decápolis e Gadara ficava no meio de Decápolis. Tanto é que as pessoas iam passar, eles tinham que passar em Gadara. E o povo começou a ficar oprimido dentro de casa. Tinha medo de andar na rua. Uma pessoa só colocou essa opressão em 10 cidades. Isso não está longe de hoje. E Jesus chegou lá, na hora que Jesus desceu do barco, ele já veio encontrar com Jesus. Ele falou: o que tenho eu contigo, Jesus Nazareno, filho de Deus? E Jesus falou assim: vocês são quantos? Aí ele falou assim: nós somos legiões. Irmãos, uma legião era composta de 7.000 soldados, dos soldados de Roma, de uma guarda pretoriana. Uma legião era 7.000 pessoas. Agora ele falou assim: nós somos legiões. Legiões são várias legiões, são várias. Então ele estava lotado, mas era muito. E o que estava causando aquele demônio ali no corpo dele? Eram os porcos. Porque nas regiões onde morava judeu não podia criar porco. Esse mandamento era um mandamento que Moisés escreveu na lei, que não podia ter porco em lugar nenhum, dispensa animal de unha fendida. E ele estava criando porco. E o mal que estava acarretando aquele demônio ali, entrar naquele lugar, eram os porcos. Era a desobediência. Então eles falaram assim: não manda nós de volta não, para aquele lugar ruim não. Ele não queria voltar para o abismo,
o lago do abismo. Aí Jesus falou assim: mas você vai sair? Você vai. Ele: não, então deixa nós entrar nos porcos. E eles entrou naquilo que estava causando mal para ele, para a cidade, e saiu. Então, muitas das vezes, você vai, recebe oração na igreja, Jesus expulsa aquele mal que está te oprimindo, que está te deprimindo, né? Mas aí, às vezes, você volta lá no Facebook e você já tinha até apagado a pessoa, você vai lá e resgata ela de novo e volta a conversar com ela, e é aqueles assuntos que atraem as forças maléficas noite inteira, né? Você não tem sossego, não tem paz, né? Às vezes você vai tomar um café, você não tem coragem de deixar seu celular em qualquer lugar e alguém vir pegar e ver as conversas, né? Então essas conversas é o que está acarretando o demônio, que está deixando você depressivo, opressivo, cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de insônias, cheio de olheiras. Cristãos estão vivendo dias possessivos. Dias possessivos. É situações que colocam demônio para dentro da vida das pessoas, né? Então, nós vemos o texto que fala de algumas características que pode acompanhar a possessão demoníaca. De acordo com o registro bíblico, a possessão demoníaca ela pode ser acompanhada com sintomas físicos que eu acabo de falar, né? Esses sintomas são qual? Nudez. As pessoas costumam tirar a roupa, querer ficar postando corpo. Eu vou postar essa parte do meu corpo, ou tira foto até coloca de status. A pessoa é da igreja, a pessoa tem que ser um exemplo para ganhar vidas, mas ela está colocando uma foto sensual para quê? Para que você acha que ela está fazendo aquilo? Para contribuir com o desejo dos demônios que entram nas outras pessoas e fica fazendo imaginações opostas, né? Então, nudez, surdez, mudez, cegueira, né? Tudo isso a Bíblia fala. Mateus 12, 22, Marcos 9, 25. E em decorrência dessas possessões demoníacas, pode também haver episódios de distúrbios mentais, né? Manifestações, neurologismo, né? Você pode ver também Marcos 7, 25, Lucas 4, 33, e Lucas 8, 25, e Lucas 9, e no versículo 39 e 42. Mas à luz de todo o Novo Testamento, claramente nós percebemos que Jesus distingue entre as enfermidades, que são enfermidades normais e que são enfermidades acompanhadas de certas possessões, que são possessões malignas. Isso significa que é preciso fazer cuidadosamente distinção de um caso e de outro, né? Tem pessoas que têm a possessão e essa possessão gera enfermidade. Agora já tem outras que são genéticas da família, às vezes uma pressão alta, às vezes uma dor de cabeça, uma enxaqueca, né? Então nem sempre também é possessão. Tem coisas que é coisas naturais, mas tem coisas que é coisas sobrenaturais, que são coisas colocadas, postas por obras de magia negra, por obras de demônios, né? Às vezes a pessoa tem alguém na família que mexe com o centro espírita, né? Você acha que do jeito que nós consagramos nossos filhos a Deus, né? A gente vai lá, apresenta os nossos filhos no altar de Deus, a gente coloca a nossa família na folha da oração da igreja, para Jesus cobrir o nosso lar com teu sangue, dar livramento para a nossa casa. Assim também são os macumbeiros, as pessoas que envolvem com o ocultismo. Eles colocam o nome da família lá no livro da macumba, para as entidades, para os guias, para os caboclos, para os demônios enxuns,
os preto velho, conduzir aquela pessoa com segurança. Eles acham, meus irmãos, que estão colocando a vida dos parentes na mão de deuses, que pode dar livramento, que pode conduzir cura, que pode conduzir segurança, mas sem querer eles estão colocando os filhos, a família, na mão de demônios, bebedores de sangue, que são maldosos. E com isso os demônios vão até a árvore genealógica e faz bagunça, né? Coloca frieza espiritual nas pessoas para não ir na igreja. E ele quer morar ali, ele não pode perder aquela morada. Então tudo que estiver ameaçando o reino dele, ele vai travar, ele vai lutar, põe enfermidade para não ir. Você tem que perder dia de serviço, às vezes não dá conta nem de buscar atestado, é mandado embora, fica na miséria, cartão vencendo, as coisas vencendo, a cabeça vai a mil, você entra em depressão, começa a praticar coisa errada, começa a envolver com coisa errada. Isso é a ação dos demônios. Caso do endemoniado gadareno, ou desse rapaz que nós acabamos de falar, de Gadara, também indica que uma pessoa pode ficar possessa por mais de um demônio, né? A Bíblia diz que aquele homem, ele estava possuído por legiões. Lucas também descreve que Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios, né? Em Lucas capítulo 8, versículo 2. Então, quando é um já é ruim, imagina quando são vários, né? No texto, na passagem sobre o homem endemoniado, a palavra legião, ela não serve para indicar um número exato de demônio, mas apenas para revelar que aquele homem estava sendo oprimido por uma quantia muito grande de espíritos imundos. Caso aquele homem ainda indica uma possessão demoníaca, ele pode resultar um efeito violento, um efeito estrondoso, até na força física, né? A pessoa fica mais forte e começa a agir de uma forma, parece que, nossa, que força que essa pessoa tem. Junta 3, 4, ele joga para cima. Veja em Marcos capítulo 5, em versículo 4 e 5, o que eles fazem. Em Marcos 9, versículo 22, joga tudo para cima, come que é uma beleza. Vai lá, come. Todo mundo já comeu aí? Já. Vai lá, pega a panela maior do arroz, pega a panela do feijão, joga dentro do arroz, joga toda a carne que tá lá, toda fruta, toda verdura, e faz aquela mistureba de fruta com verdura, com aquela mexida, e come. Você fica olhando que a pessoa começa e fala, essa pessoa não é normal, ela não está no estágio de sã consciência. As pessoas notam, mas o ruim de tudo isso é que elas não procuram ajuda, elas não procuram ajuda, né? E até mesmo, meus irmãos, eu vou finalizando aqui porque as horas já estão aproximando, mas até mesmo cristão, até mesmo crente, estão vivenciando dias de opressão. Tem pessoas que pregam no altar, mas está cheio de espíritos malignos, que existe possessão neles. Um certo dia, eu fui convidado para pregar num lugar, e parece que o pregador que ia pregar era outra pessoa, não era eu não, era outra pessoa. Só sei que o pastor marcou com o pregador, e o pregador parece que falou que ia fazer outro trem, né? E o pastor, então, na fadiga, querendo arrumar alguém para preencher o dia, ele me ligou e eu fui pregar. E na hora que eu chego lá, que eu começo a pregar, que eu subo no altar, ele chegou também, esse tal pregador que estaria no altar. E ele chegou, mas na hora que ele me viu, eu já vi que o semblante dele descaiu. Irmãos, e quem tem o Espírito de Deus não engana.
Quem tem o Espírito de Deus não engana. E eu comecei a orar e eu vi que ele não orava, ele não fechava o olho e ele estava até bufando lá atrás. Aí o que eu fiz? Eu desci do altar no meio da oração, estava todo mundo de olho fechado. Coloquei a mão na cabeça dele. E adivinha o que aconteceu? Ele, bluf, caiu. Caiu endemoniado, juntou os obreiros, tudo da igreja para segurar ele, jogando os obreiros tudo para cima. E ele ia pregar. Era ele que ia pregar no meu lugar. Agora imagina. Né? Então, está acontecendo isso em vários lugares. Tem pessoas que estão com o espírito de demônio, profetizando, colocando a mão nos outros, orando e passando o mal para outra pessoa. Se não tiver discernimento, os demônios trabalham dentro da igreja. Ó, no capítulo 13 de Juízes, o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Sansão pegou o leão, arrebentou o leão, rasgou o leão de baixo a cima. No capítulo 14, o Espírito de Deus estava sobre Sansão, que arrancou os portões de Gaza, que matou 1000 filisteus com a queixada de jumento fresco, que juntou 100 raposas, 300 raposas e colocou fogo na seara dos filisteus. Só que no versículo 16 a Bíblia já fala assim: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha saído dele. Então, do mesmo jeito que o Espírito de Deus ele chega na nossa vida, ele age através da nossa pessoa, depende do tipo de comportamento que a gente tiver, o Espírito de Deus sai. Por isso que lá no livro de Mateus 24, que ele desce sobre a vida de Jesus como a forma corpórea de uma pomba. Por quê? Porque uma pomba, quando ela posa no seu quintal e está comendo alguma coisa, se você tentar matar ela ou pegar ela ou fazer alguma cilada para ela, ela nunca mais posa no seu quintal. Você pode jogar o que você quiser lá, que ela não volta. Por isso que o Espírito Santo de Deus foi simbolizado como uma pomba. Porque ele é simples, ele não tem olhar de sedução e ele também, ele não é fácil de ter o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, você pode ver que é uma pessoa dócil. Você não quer sair de perto dela. Tudo que você vai fazer, você tem que compartilhar com ela, porque você sabe que o Espírito da excelência está nela. Ela tem uma palavra, ela tem uma visão, ela tem uma oração, ela tem uma dica, ela tem uma palavra amiga, ela tem um ombro amigo, ela tem um abraço carismático de consolo. Porque o Espírito Santo ele é consolador, que nos consola no momento de dor. No momento em que ninguém está do nosso lado, o Deus de Israel apodera de alguém que chega através do Espírito Santo te consolando, te confortando, te dando guarnição. Né? Mas por outro lado, meus irmãos, a Bíblia também indica que uma pessoa que está possessa de demônio, ela ainda assim ela continua agindo de uma forma completa e normal. Né? Vamos pegar mais alguns exemplos aqui. Judas Iscariote, ele é um exemplo perfeito e claro disso. Quando Satanás entrou em Judas, simplesmente Judas, ele foi consumar o seu pecado. Né? Você pode ver que na hora que Judas senta na mesa, não, naquele dia que Jesus, ele foi ungido por uma adoradora que quebrou o vaso de alabastro. Não vou falar o nome para mim não errar, que talvez não seja o nome que eu vou falar. Mas ela quebrou o vaso de nardo ou de mirra, que eu não estou muito bem lembrado também da passagem, e ungiu os pés do Senhor Jesus. Né? E ele estava enxugando com o cabelo. E Judas falou assim: nossa, mas que desperdício. Não podia ela vender esse nardo, esse perfume, essa mirra e distribuir o dinheiro com os pobres? Judas estava preocupado com o dinheiro. Judas estava preocupado com o pobre. Não estava. O espírito maligno que estava nele estava incomodado, era com Jesus.
Jesus que era a preocupação dos espíritos do mal. E Jesus olha para ele e fala assim: Judas, os pobres sempre vai existir, mas o filho do homem não vai estar aqui por muito tempo. Ela fez a coisa certa. E na hora que Judas senta na mesa, Jesus já percebe que o espírito está nele. Ele fala assim: um de vocês é um demônio. Jesus sabia quem que era. Ele só não apontou, porque Jesus não quer descaracterizar ninguém. Jesus não quer humilhar ninguém. Vai que essa pessoa quer se arrepender e para com isso, né? Jesus não queria. Aí um pergunta: é eu, mestre? O outro: é eu, mestre? Ele: não, é o que eu vou molhar o pão molhado aqui. Eu vou dar uma bocada molhada na boca dele. E Jesus vai passando com o pão, vai pôr na boca de um, abre a boca assim, e ele passa direto. Graças a Deus, não é eu não. Vai pôr na boca do outro, não é eu não. Ele vai, sobe bem na garganta do Judas. E o Judas já envermelhou o olho. E já levanta assim, e olha para Jesus assim, tipo, possessão mesmo. Jesus vira e fala assim: o que tiver de fazer, faça logo. E Judas saiu. Veja lá em João capítulo 13, no versículo 27. Judas saiu. Você acha que Judas teve misericórdia? Não, porque quem estava nele era inimigo do reino. E ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas. Tem muita gente aí sendo possuída por o mesmo espírito de Judas, perseguindo as pessoas que são de Deus. A Bíblia, ela não deixa dúvida que os demônios podem apoderar dos seres humanos e até de animais, né? Nós temos casos específicos de manada de porco, né? Igual eu falei do gadareno, entrou na manada de porco e os porcos cometeram suicídio. Os porcos deu um finquete dentro do mar e cometeu suicídio, porque os demônios entrou neles. Os fazendeiros ficou tudo bravo, achando que era Jesus que tinha matado os porcos, mas não era. Os porcos foi possuído por uma possessão. Casos específicos aqui nós vemos, né, que Jesus ele claramente também diz que os espíritos imundos eles podem habitar em seres humanos, né, que ele fala em Mateus capítulo 11, no versículo 43 até o 45. E além disso, não há na Bíblia alguma informação que indique esse tipo de atuação demoníaca, né, que acessou, que as pessoas tiveram e ficaram possuídas, né, dos espíritos malignos, mas elas não se desfiguraram, né, de maneira que dá para perceber, né? Se você olhar assim, você fala: não, ele tá com mal de Alzheimer. Aí você olha assim, você fala: nossa, ele tá com epilepsia, né? A pessoa tá babando, tá infartando, lá. Então nunca vem à tona que é demônio, sabe? Sempre tem um ponto de interrogação na mente da pessoa. E esse assunto é um assunto bom, né? Que na verdade a história cristã ela prova vários casos de possessão demoníaca, né? O próprio Jesus ele autorizou os seus discípulos a expulsar os demônios pelo seu poder e negar todas as evidências continuamente das possessões, das opressões e das possibilidades demoníacas e incoerentes. Então, meus irmãos, o que acontece com isso? Jesus ele venceu os demônios e ele falou com os seus discípulos lá no livro de Lucas capítulo 10 e no verso 29, ele falou assim: eis que eu vos dou o poder para pisar em escorpiões, em serpente e em toda obra do mal, e nada lhe fará dano algum. Nada lhe fará dano algum. Mas isso é necessário nós crermos, envolvermos com Deus, envolvermos com o reino de Deus
e deixar o Espírito Santo de Deus estar sempre florescendo em nós, para nós termos esse discernimento. E essa palavra é uma palavra que eu posso crer que muitas pessoas estão absorvendo. Eu até que querendo parar, mas estou não querendo. Porque é algo que dá para levar até mais além. É algo que dá para levar mais além. Mas aqui é necessário que haja muito cuidado e discernimento da parte dos cristãos. Os crentes devem tratar esse assunto com uma posição realmente equilibrada biblicamente. O primeiro é preciso conhecer, como já foi dito, no caráter singular dos eventos, que é carregado de coerências, que no tempo de Jesus, um crente ele não deve esperar encontrar uma pessoa possessa de demônio em cada esquina. Você não precisa ficar esperando, porque às vezes você está convivendo do lado de um e não sabe, no trabalho, na escola, no seu rol de amizade, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Kawaii, no TikTok, todos os meios que ele tem, ele vai usar. Assim como o Espírito de Deus também usa os meios, as redes sociais, para a gente ter maior avanço, alcançar muitas vidas através da mensagem. Os demônios também usam as maneiras, situações, até mesmo as ondas de rádio, de televisão, o WhatsApp, o Facebook, e através desses meios ele pode atuar, ele pode fazer desordem. Eu quero finalizar aqui. Eu queria estar falando mais, mas o tempo já esgotou. Mas eu quero estar fazendo uma oração forte aqui para pessoas que sentiram mal no decorrer da mensagem. Esse mal vai ter que sair.